Olá! Sabe aquela pergunta que muita gente já se fez? Como é que a gente pode conhecer um Deus que, por natureza, a gente não consegue ver? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar fundo numa das respostas mais importantes da teologia cristã, que é justamente a revelação de Deus Pai através de Cristo, com base em textos bíblicos que são, bem, fundamentais. E essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que se conhece um ser que é, por definição, invisível? A busca por essa resposta é o que vai guiar a nossa conversa. E ela nos leva para alguns conceitos que são chave para desvendar esse mistério. Vamos para o nosso primeiro ponto, então. A ideia aqui é que a revelação de Deus não é um prêmio para os mais inteligentes ou para quem tem mais conhecimento teológico. Não, é algo bem diferente. Trata-se de uma postura espiritual. É menos sobre o que a gente sabe na cabeça e muito mais sobre a condição do nosso coração. E esse versículo de Mateus é a base de tudo. Aqui, Jesus faz um contraste muito forte, dividindo o mundo em dois grupos. Ele diz que o Pai, de propósito, esconde certas verdades de um grupo e, ao mesmo tempo, as revela para outro. A pergunta é, quem são essas pessoas? E aqui a gente vê essa diferença bem de perto. De um lado, temos os sábios e instruídos, marcados pelo orgulho, pela autossuficiência, aquela atitude de eu sei tudo, que no fim das contas leva a uma cegueira espiritual. E do outro lado, os pequeninos. Eles são o oposto, simplicidade, dependência e a palavra mais importante de todas, humildade. É essa humildade que, segundo o texto, abre a porta para a revelação divina. E para a gente ir um pouco mais a fundo, é super interessante olhar os termos no grego original. Sophos se refere àqueles que são vistos como intelectualmente superiores. Sinetós são aqueles que acham que conseguem entender tudo sozinhos, por conta própria. Já népios, os pequeninos, têm a ver com uma simplicidade, quase uma dependência de criança. E isso só reforça a ideia de que a questão não é o quanto a gente sabe, mas sim a nossa atitude. Certo. Então, se a humildade é a condição, quem é o agente que faz essa revelação acontecer? É exatamente aqui que a figura de Cristo se torna absolutamente central. Ele é apresentado como uma peça indispensável para se conhecer o Pai. Essa afirmação de Jesus é uau! É muito poderosa e direta. Ele basicamente estabelece que não existe um plano B. Não há outro caminho para conhecer o Pai. O acesso não vem para a nossa própria razão ou esforço, mas unicamente, exclusivamente, através do Filho. Então, o que a gente pode tirar desse versículo? Podemos resumir em duas grandes verdades. Primeiro, o Pai não é uma energia cósmica, uma força distante. Ele é um ser pessoal que busca relacionamento, que deseja ser conhecido. E segundo, qualquer conhecimento verdadeiro sobre ele precisa, sem exceção, passar por Cristo. O caminho é cristocêntrico. E a implicação disso é gigantesca, né? Tentar chegar a Deus ignorando Cristo não leva a gente só a uma visão parcial, leva a uma visão distorcida. Segundo essa linha de pensamento, qualquer outro caminho, por mais bem intencionado que seja, está, no fim, fadado ao erro. E agora a gente chega no clímax do nosso argumento. A ideia de que pai e filho compartilham uma identidade tão perfeita, tão exata, que ver um é, na prática, ver o outro. Vamos entender isso melhor? Mas antes, uma palavrinha rápida do grego que vai mudar tudo. Character. Isso aqui não significa só uma semelhança ou uma representação. Pensa no selo antigo, daqueles de cera. A marca que ele deixa no papel é o character. É uma impressão exata, uma cópia perfeita. Guarda bem essa imagem do selo. Agora sim, com essa ideia do character, do selo, na cabeça, essa famosa frase de Jesus para Filipe ganha uma força incrível. Ele não está usando uma metáfora poética. Ele está afirmando ser a manifestação visível, a impressão exata e perfeita do Pai invisível. E essa unidade se manifesta de várias formas. É importante entender, não se trata de dizer que eles são a mesma pessoa. A ideia é que eles compartilham a mesma essência divina. Isso aparece na unidade de natureza, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. E na unidade de ação, onde tudo que Jesus faz e diz, na verdade, vem do Pai. Ok, toda essa teologia é fascinante, mas e daí? O que isso muda na prática, na vida de quem crê? Vamos ver agora como essa revelação de Deus como Pai transforma completamente a relação com Ele. Para explicar essa nova relação, o apóstolo Paulo usa uma analogia que era muito poderosa na época dele, a adoção no Império Romano.
Era um processo legal com implicações sociais gigantescas. Olha só que incrível como isso ilustra a mudança. Na cultura romana, quando alguém era adotado, essa pessoa legalmente cortava todos os laços com a família antiga e ao mesmo tempo ganhava todos os direitos de um filho nascido naquela nova família, incluindo o direito à herança. A maior mudança era essa: deixar de ser um servo, às vezes até um escravo, para se tornar um filho de pleno direito. O paralelo teológico, então, é direto e muito forte. A revelação de Deus como Pai, por meio de Cristo, muda o nosso status. A pessoa deixa de ser um escravo do medo, como diz o texto, para se tornar um filho de Deus. Com todos os privilégios, mas também com todas as responsabilidades que vêm com essa nova posição na família divina. E para fechar, a nossa análise nos deixa com uma pergunta muito importante para refletir. Se Cristo é essa revelação final, completa e perfeita de Deus, onde é que a gente deve procurar por Ele hoje? E o que essa busca significa de verdade para a vida de cada um?